tudo bem? Bom, nossa, já fazia um tempo que eu queria, mudar um pouco o meu formato de comunicação. Eu já usava o Instagram e agora resolvi também começar a fazer vídeos maiores. Bom, meu primeiro vídeo aqui no canal queria que fosse falando um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? E não falando sobre a minha profissão, falando sobre o que eu faço, e sim sobre quem é essa pessoa aqui, que o que levou ela a chegar aonde ela está hoje. Eu nasci em Cambuí, uma cidadezinha pequena, lá no sul de Minas. Eu morei lá há pouco tempo e logo eu já vim morar em São Paulo. Morei em São Paulo durante toda a minha adolescência e infância e acabei voltando para Cambuí, no sul de Minas, quando eu tinha uns 13 anos. Acho que quando eu tinha 13 anos, 14 anos, foi quando eu comecei a pensar no que eu queria fazer da minha vida. Eu decidi por optar fazer a medicina. Das contas, me fez ter aprovação na medicina quando, no meu primeiro ano de cursinho. Medicina em Itajubá, no interior. Adoro ter feito em Itajubá, o que me fez conhecer pessoas incríveis nesse caminho. Em Itajubá, durante a faculdade, foi quando, assim, durante o cursinho, essa questão, eu comecei a ganhar muito peso. Comecei a ter relações, com o meu corpo, sobre o fato de eu não me sentir tão confortável no meu corpo. E isso quando eu tava mais ou menos no segundo ano de faculdade, eu comecei a acompanhar com nutricionistas. Foi naquele momento que eu comecei a emagrecer muito, praticar atividade física e também ter algumas questões com alimentação. Então, basicamente, foram vários caminhos. Comecei a praticar o futsal, eu fiz futsal, durante toda a faculdade. Levar a valorizar muitas coisas. Disciplina, levar o trabalho em equipe, aprender a lidar com o fato de que às vezes a pessoa que é mais nova que você é mais competente para fazer aquilo e lidar com isso. Eu considero que eu aprendi isso na quadra do futsal. Mas, ao mesmo tempo, com o início desse futsal, com o início de eu praticar academia, eu fui valorizando cada vez mais minha forma física, até um ponto em que isso era até mais importante do que a minha saúde mental. Eu deixava de sair com os meus amigos para não ter que comer ou beber, eu levava minha própria bebida em várias festas. Começou a me trazer algum sofrimento que demorei um pouquinho para perceber que ele vinha dali. Então, acho que também foi quando eu comecei a me questionar muitas coisas sobre a saúde mental. Por isso, durante toda a faculdade, toda a minha formação, acadêmica durante a faculdade, ela foi voltada para a psiquiatria. Eu fiz parte da liga, fui vice-presidente, presidente, fui secretário, eu tenho artigos, todos na psiquiatria. Então, eu fui me frustrando com algumas coisas dentro da psiquiatria, sobre ser muito medicamentoso, sobre muitas vezes não lidar com todo o aspecto do estilo de vida da pessoa e principalmente no meu caso, o fato de lidar com a questão corporal, da parte física mesmo, exercício, e como ela lidava com aquilo e como isso tinha um impacto tão grande. Na época da faculdade, também não era comum que se discutisse na psiquiatria a questão das mídias sociais, a questão do impacto que as mídias sociais podem ter na vida de uma pessoa, seja na saúde física ou seja na saúde mental. Hoje eu acredito que isso são pautas discutidas, especialidades médicas, mas quando eu fazia faculdade isso não era tão discutido, apesar de não ser muito tempo atrás, Eu me formei há 3 anos e meio. Só que dado esse caminho que eu fiz, menos no 5º ano eu iniciei a prática do yoga, que hoje é um dos maiores amores que eu tenho na vida, é minha prática de yoga. No yoga, aí sim eu achei toda essa discussão que para mim faltava, que era realmente olhar para o indivíduo como ele é e ele se aceitar como indivíduo e não como um doente. A medicina muitas vezes ela enxerga na pessoa uma doença e eu não gostava daquilo, eu me sentia que para vender saúde a gente precisa muito mais do que vender a solução daquela doença, mas entender de onde ela vem e por que aquilo está acontecendo e por que a pessoa mantém comportamentos que não são bons para a doença que ela tem e ela continua ali.
E é por isso que eu achei no yoga essas respostas. Respostas que eu não achei no meu curso de medicina. Quando comecei a fazer o yoga, eu vi no exercício, eu comecei a considerar ele como um tratamento. E não mais como uma prática, mas ali estava a resposta de muitas coisas que a medicina estava buscando, mas não achava. E estava ali, numa coisa que a gente faz há tantos anos. Foi a minha decisão ali, por volta do 5º ano, desistir da psiquiatria e iniciar a medicina esportiva. Ainda muito jovens, nós somos bebezinhos caminhando na medicina, somos em poucos formados diretamente pela medicina esportiva. Um vídeo no qual eu vou falar mais pra frente. Provavelmente é o próximo, que é o que é a medicina esportiva, o que nós fazemos, como funciona como especialidade médica. Mas aqui eu estou falando sobre a minha história, né? E dentro da medicina esportiva eu comecei a me apaixonar também muito mais pela alta performance e aquilo tudo que leva o atleta, a determinação do atleta. Isso tudo é muito apaixonante, né? Você conseguir ajudar um atleta a conquistar uma medalha. Eu acabei indo parar na esportiva por acreditar que o exercício é um tratamento e me apaixonando pela alta performance. Eu trabalho com judô, trabalho com futebol, trabalho com atletas de alta performance, mas eu nunca esqueci o quanto é importante a saúde mental. A saúde mental, ela tá ali, né, não só como uma questão de saúde, mas uma questão de performance em todas essas práticas, e também porque acredito que ela seja uma saúde um pouquinho negligenciada por nós médicos em geral, exceto, né, médicos psiquiatras. Quanto a tudo isso, do porquê que eu parei, o que me fez essas escolhas, é importante dizer que eu sou uma feminista desde criancinha. Eu nem sabia o que era feminismo quando eu comecei a me questionar por quê, né? Por que que é diferente? Por que que uma mulher é tratada diferente? Por que que eu tenho que ir ali lavar a louça e meu irmão não? Claro que devo fazer minha culpa de que a minha família, na verdade, sou bem da mimada também, então, né, não posso, minha mãe não tem essa culpa nas costas de ter me tratado diferente do meu irmão, porque somos dois mimados, essa é a verdade. Mas, bom, a questão feminista bateu muito cedo, eu via piadas, né? E aí eu divido o dinheiro, dou 15 mil para os homens e 10 mil para as mulheres, e desde pequena eu já olhava isso e falava, por quê? Qual que é? E acho que toda a questão do corpo e da prática do esporte e também das mídias sociais e como a gente lida com isso me fez questionar muitos padrões de beleza e o quanto isso tem feito mal para as pessoas. E a medicina esportiva acabou sendo um canal que eu achei que era realmente entender e valorizar o que significa a autoimagem para cada pessoa, o que significa a autoestima para cada pessoa e tentar lidar das pessoas de uma maneira mais individual. Ou seja, por que que a gente é treinado a se odiar, né? Por que que existe toda uma indústria estética que parece que a gente não quer, que eles não querem que a gente esteja satisfeito com o nosso próprio corpo, com a nossa própria pele, com o nosso próprio cabelo. A gente não pode estar satisfeito com nada. Então, a questão toda da autoestima e como as pessoas procuram o exercício e a maquiagem para se sentir melhor e muitas vezes não se sentem, porque elas podem estar super magras, elas podem estar super maquiadas, produzidas, e a verdade é que muitas dores delas ainda estão ali dentro, né? Da mesma maneira, elas não lidaram com aquilo. Você fazendo aquele movimento do seu corpo, você vendo o seu corpo, como ele pode, né, de fato, se movimentar, o quanto você ganha de força, de flexibilidade, seja numa corrida, quando você vê ele melhorando o seu tempo, o que seja, né? Você vendo o quão incrível o seu corpo é, independente do peso que você tem. O seu corpo, ele tá ali para você se movimentar, para te levar em lugares. Ele não tá ali para ser uma vitrine. E eu acho que foi uma ideia que foi crescendo na minha cabeça, essa cabecinha feminista desde pequena, e foi se questionando sobre tudo isso até chegar no ponto que eu tô hoje. Tudo isso que eu falei sobre saúde mental também acontece com os homens. Isso não é um sofrimento exclusivo das mulheres, infelizmente, pensando, né, na questão de que não quero que homens sofram, tá, também. A questão da gordofobia, que é uma questão que dentro da medicina eu demorei muito para enxergar essa questão, porque a gente, como médicos, a gente entende a obesidade por si só pode estar associada a fatores de risco de saúde, mas ao mesmo tempo a gente não precisa levar esse discurso carregado com um discurso de raiva, né?
com um discurso de ódio, de ódio ao próprio corpo. E a gordofobia, ela acontece em ambos os gêneros, né? Porque ela acontece desde o tamanho das roupas, ela acontece nos bancos, para sentar, no metrô, em toda essa questão. Eu sou essa pessoa que se questiona muito sobre como sermos realmente saudáveis, né? Será que só ser magro, tomar um monte de remédio para emagrecer é saudável? Será que ter um corpinho super trincado é saudável? Será que ser a melhor maratonista, ter o melhor tempo é saudável? O que é saudável, o que não é? O que é importante para você? Que me levou a fazer esse canal, que é para discutir tudo isso com vocês. Então, prazer, eu sou a Carolina Ferrer.